Saudações, eu sou William Moraes e este aqui é mais um vídeo de perguntas e respostas, todas voltadas para o tema da projeção astral, da lucidez extracorpórea e intracorpórea também, já que uma coisa está relacionada com a outra. E eu selecionei algumas perguntas aqui e algumas eu até respondi no comentário que foi feito lá no meu canal, debaixo do vídeo no qual a pergunta foi feita. Mas como não é todo mundo que vai ler lá, eu trouxe para cá para comentar, levantar questões que podem ser mais pertinentes para outras pessoas. Começando aqui por uma pergunta da Márcia Maria dos Santos. Eu vou até ler com calma aqui, porque eu dei resposta para ela, eu vou ler para vocês, mas eu acho que é algo importante para dizer para todo mundo. William, continue com o trabalho. Seu relato lembra o filme Matrix. Foi o relato 30, tá? Que se chama Cercado, caso alguém queira olhar na lista de vídeos, na playlist. Mas no Brasil, aí ela entra num tema delicado, fica claro também que um grupo enorme vive em bolha de realidade paralela, mentiras absurdas, intuito nítido de enganar e favorecer os poderosos de sempre. E, enfim, são os fascistas os que sugam a população alienada, buscando o eterno poder e o silêncio dos inocentes. Eu respondi para ela aqui, acho até que eu vou ler a resposta. E, na verdade, eu falo que eu já me irritei muito com o cenário, mas hoje eu aprendi a olhar o cenário como apenas um cenário, e encarar qual é a realidade que eu estou vivendo e o que eu posso fazer para melhorá-la. E sem raiva, porque isso nos sintoniza com quem está na postura de agressor, entendem? Na postura de opressor, porque a pessoa está na defensiva, é uma luta. E para mim, tudo que nós vivemos, de tudo que nós vivemos, o pior ou ponto de partida é estarmos partidos. Até coloquei essa palavra entre aspas para sugerir mesmo uma reflexão. E que essa dualidade perca força. É o que eu sugiro, ou melhor, o que eu espero que aconteça, que tentemos entender o outro lado, seja que lado estivermos, entendendo que o outro lado tem suas razões para enxergar o que enxerga, ou para não enxergar, né, quando é o caso. E é muito difícil, sim, mas temos que tentar ser gentis. Afinal, é isso que o mundo está mais precisando, dos nossos governantes e de nós, como governados. Porque sim, cada um pode fazer uma diferença na vida do outro, até do vizinho, do próximo ali, de alguém que está com dificuldade. Não sei se vocês já ouviram, tem uma frase, eu não vou lembrar o nome agora de quem, é uma mulher, mas ela diz que dificilmente nós vamos poder fazer algo grandioso por uma minoria, mas a gente pode fazer algo pequeno para a maioria. E esse pequeno, na verdade, acaba fazendo diferença. E é pequeno, talvez do nosso ponto de vista, mas para a pessoa é grande. É tudo muito relativo. Eu falo isso de, sabe, sei lá, eu realmente estou recebendo esse apoio aqui no canal, né, para manter os vídeos, para manter o projeto, porque realmente de anúncios do canal é muito pouco. Vão ser 3 valores que eu vou receber por ano e, enfim, não cobre despesa de um mês, cada valor desse. Então, eu repasso, sabe? Eu não consigo sair na rua, ver alguém com dificuldade, alguém até trabalhando, buscando trabalho, já dei exemplos aqui, sem ajudar, porque às vezes vai mais do que o valor. A pessoa restabelece a fé na humanidade, de que alguém se importou com ela, entendem?
Eu já estive nesse lugar de extrema dificuldade. Às vezes você tá assim, isso aqui para tombar, e vem alguém, te estende a mão e te ajuda, vai ali te garantir pelo menos um prato de comida. Faz diferença. Então, nós podemos fazer essa diferença, e compreender o outro é muito importante. Isso de ficar com raiva, aquilo da vergonha alheia, que eu já falei aqui também, né? Ser um indício de conexão que nós temos com as pessoas, né? A empatia, porém, ali desregulada, inconsciente, né? Sem saber que o outro é realmente parte da gente, mas é uma parte que a gente não controla. Já falei disso aqui. Essa questão de se eu estivesse no lugar dele eu faria diferente. Não faria não, porque no lugar dessa pessoa você teria vivido tudo que essa pessoa viveu. Tudo. Quando eu digo tudo, não estou dizendo só essa vida. Tudo. Então ela é uma alma que foi construída. E ela está em processo. Todos estamos, né? Então vamos tentar ser gentis com o outro. É a dica que eu dou aí, fica o recado para tentar colaborar, porque vocês fiquem bem uns com os outros e principalmente com vocês mesmos, porque toda raiva e indignação faz mais mal para quem está sentindo, né? Vamos ser honestos. Tem outro aqui selecionado, a Maranata. William, bom dia. Vou assistir agora o seu vídeo, espero que você esteja bem e que você continue na luta. Abraços. Eu só respondi para ela, eu trouxe isso aqui porque eu respondi que eu estou bem sim, na medida do possível, ou um tanto além. E eu acho que sempre estou um tanto além, na verdade. Aliás, acho que todo mundo está. São reflexões que me ocorreram quando eu estava escrevendo para ela, né? E eu acho que todo mundo está um pouquinho além do possível quando está bem, porque aqui é muito difícil. Aqui é assim. O objetivo aqui é haver obstáculo, desafio. Então, se a gente sente um pouquinho de trégua, alívio, se a gente consegue redirecionar, redistribuir tudo e sentir algo bom, eu acho que a gente está um pouquinho além do bem, na verdade, do estar bem. E eu já falei também, eu acho aqui, que acho que aqui não tem um topo de vitória, não tem um pódio. Acho que a questão aqui, a vitória aqui, é continuar lutando. É ainda ter esperanças para continuar lutando, ou lutando mesmo se não houver esperança no momento. Com a esperança, talvez, de ter esperanças depois, uma esperança mínima, de ter uma esperança um pouco mais forte ali na frente. Porque eu acho que sem um mínimo de esperança, ninguém continua a lutar, né? Então, continuando, que eu já falei aqui, né? E tudo é meio que assim, quando a gente esmorece, quando a gente cai, quando a gente para, é mais difícil. E é uma luta que, assim, uma luta para continuar lutando é complexa, porque, como eu disse, não vai ter um pódio. Você está lutando para conquistar o direito de continuar lutando, continuar na ativa, mas vida é isso, sabe? É esse movimento constante e abstraindo, né, obviamente, compreensões para que um dia transcendemos essa realidade. Mas enquanto estamos nela, é esforço diário, sim. Aquilo também já falei, aquilo que também já falei aqui, né? Momentos de glórias que a gente coloca foto ali no Instagram, na coisa da vida, são momentos. Ninguém vive de glória o tempo todo, pelo contrário, é muito mais trabalho mesmo. E não parar, mesmo quando não tiver forças, quando não estiver além desse possível. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, temos que começar abaixo dessa linha, o esforço. Falo isso um exemplo simples. Exercício físico, que é muito importante. Já falei sobre isso aqui no canal. Eu tenho negligenciado. Eu parei por umas semanas por causa de fluxo de trabalho. Estou trabalhando, eu apresento, então eu acabo tendo movimentação. Mas os exercícios que eu faço físicos,
eu não faço há umas 3 semanas, e hoje é um dia que eu vou retomar isso, que eu vou escrever num papel uma lista e vou lá riscar que eu fiz isso, hoje eu fiz esse exercício, para manter e voltar ao hábito, porque quando você para, você cede, a inércia para começar de novo é muito difícil. Então, se você nunca começou, saiba que no início, até criar o hábito, né, ou recuperar e recuperar o hábito, fica assim, difícil de manter, de ter o ânimo, né? Então, e olha que assim, eu estou há décadas nessa vida de fazer exercício e pouco tempo que você para é impressionante. O corpo é difícil. Olha que assim, eu nem faço tantos exercícios, eu sou forte, ó. Olha que beleza. Na verdade, eu nem faço tanto exercício assim físico. Eu faço mais de flexibilidade, né, para conseguir chutes altos, movimentação do corpo para os malabarismos, né, corporais, mas assim, eu tenho essa doutrina de exercícios sem ser torturante, mas sabendo que eu preciso me esforçar um tantinho além do que às vezes eu tenho vontade. E isso é para tudo na vida. Realmente não é simples. E para terminar, sabe o que é mais interessante? É que, como nos exercícios, às vezes eu não estou com um pingo de ânimo, mas eu faço isso e eu me sinto bem depois de ter feito. Então, eu chego nesse patamar de me sentir bem, um tantinho além do possível, exatamente por causa do esforço de ter feito. Então, se cedermos, vamos ceder para tudo. Não podemos desistir. Tudo bem que de quando em quando você precisa desabar, talvez, mas não fica ali por muito tempo, não. A contagem é sempre aberta e se chegar até 10, a gente talvez não levante mais. A Maria de Lourdes fala: Bom dia, Will. Viagens interessantes, como sempre. Você foi muito corajoso em encarar toda aquela galera de atores. Ela está se referindo aqui ao relato 30 também. E ela fala atores porque eles estavam encenando uma situação realmente. E eu falo bom dia, e acho que a nossa postura é grande parte do caminho para nos sintonizarmos com o alto. E assim temer menos e até poder ajudar quem está se sentindo perdido de alguma forma. Não foi o caso dessa experiência, eu comento com ela, mas quem sabe meio que foi. Porque e se o fato de eu mostrar para esses seres que me cercaram que eu não tenho medo, que eu não tive medo, que eu não tinha medo, eles acabem percebendo que eles não precisam ter medo, porque a maioria ali se recusou a seguir em frente e renascer e entrar nessa jornada de renascimento, né, esquecer, vir para essa realidade menor, estar inclusive sujeito a essa influência externa que é maior e sofrendo, né, por esses opressores. Então eles preferem ficar no papel de opressor, entendem? Já falei disso aqui também. Eu estou tentando outras abordagens de coisas que eu já falei, porque tem coisa que é até importante repetir. Então, isso acaba promovendo a coisa em si, porque sempre tem alguém revoltado e não querendo voltar, e para não seguir em frente e não voltar, se tornam assediadores. E talvez só de eu mostrar que eu não tenho medo deles, eu alcance uma serenidade que serve de exemplo para eles verem que é possível viver aqui assim, com alguma serenidade, independentemente dos assédios que vão acontecer, sim, com todo mundo que estiver aqui dentro. E exatamente, talvez isso, essa serenidade, uma prova de que é possível transcender essa realidade de forma a não precisar mais voltar para ela. E esse seguir em frente é em frente mesmo, não é só esse ciclo de vir
ir e voltar, que é seguir em frente, né? Mas é um seguir em frente para o infinito e além. Entendem? Então, quis falar sobre isso aqui, graças à pergunta dela, eu pude trazer. Deixe-me ver outra que eu selecionei aqui, porque tem algumas. Aliás, essa questão de exemplos que eu estou falando também tem a ver com essa pergunta ali que eu respondi antes, né, sobre sermos gentis com os outros. Eu acho que quando somos exemplos, eu acho que a nossa atitude fala mais do que as nossas palavras em muitos aspectos. Então, dê tempo para outra pessoa perceber que talvez o modo de vida dela, como opressor ou como alguém que não acredita que está sendo oprimido, mas está revoltado, sei lá, acaba que é algo que não está funcionando para ela. Não está funcionando para ela e o seu jeito está funcionando muito. E ela vai querer saber por que está funcionando para você. E aí estará na postura certa de aceitar. Só complementando a outra pergunta ali, algo que me ocorreu agora. A Valéria Amaral fez um comentário aqui, e só por curiosidade eu o trouxe. Ela comenta que ela tem um anel exatamente como este. Aqui a cicatriz de queimado. Aliás, tá, primeiro vou responder ela, depois eu passo para a próxima. Esse anel que tem essa ônix, ela disse que tem um igual, há mais de 20 anos, a Valéria Amaral. E eu respondi para ela que esse anel aqui foi um anel que o meu amor me deu no nosso primeiro dia de namoro, no dia 23 de setembro de 2006. E esse, eu sempre usei. Esse, que tem duas ônix, era dela. Aliás, meu mesmo, só esse que eu comprei, que é uma caveira, sim, bem shakespeariana e pirata, né, claro, mas não porque eu exalto a morte. A verdade é que é uma lembrança de que eu estou aqui temporariamente. E considerar a morte é dar muito mais importância para a vida enquanto estou aqui. É um lembrete de que eu estou aqui temporariamente, como todo mundo, né? E esse aqui tem coisas escritas, eu acho que em árabe, né? E está escrito, que é maktub, né? Aquela coisa. E é uma lembrança de que nossos caminhos estão escritos, mas eu considero que nós escrevemos isso que está escrito. E eu considero que tudo está escrito, tudo mesmo, tudo está escrito, todas as possibilidades e caminhos. E estarmos aqui, dependendo das escolhas que fazemos, porque sim, considero o livre-arbítrio, de vivenciar uma dessas linhas, fazer a leitura de uma dessas linhas, mesmo que exista outra parte da minha consciência fazendo leitura de outras e absorvendo sentimentos e constatações dessas vivências. Acaba que no fim todo mundo ganha, né? Ou melhor, essa consciência dividida acaba ganhando por todas as vivências. Então, é muito importante essa questão de escolha para mim. O tudo está escrito é tudo mesmo. E esses são os anéis que eu uso e sempre estou com eles mesmo e que têm profundos significados para mim. São lembretes, né? São em prata, então realmente são tesouros. Aí eu comentei aqui, não é uma pergunta que alguém fez, não. É uma pergunta que eu me fiz pouco antes de começar a gravar isso aqui. Eu vi uma chamada de corte de vídeo meu no Paranormal Experience. Postada há 8 dias atrás, e postaram uns 10 cortes, mais ou menos, de trechos da minha entrevista. E aí eu me perguntei, me incomoda? Por que eu perguntei me incomoda? Porque eu vi um título lá que não condiz com o que eu disse. E aí eu não sei se eu não fui claro no que eu disse, mas eu entendo que tem uma chamada, né, que é
que é a publicidade da coisa. Claro que eles estão ali oferecendo algo e eles querem chamar atenção, porque a internet é uma grande feira, né? As pessoas têm muita coisa para assistir ali, você tem que se destacar com um letreiro chamativo. E aí tem uma coisa de manipulação de malabarismo com armas e fogo. Olha no que deu, uma coisa assim, vejam o que aconteceu, né? Resultou em, e aí tem 3 pontinhos, alguma coisa assim. Não tô lembrado agora porque eu não olhei, sabe? Eu falei, não vou nem abrir, porque eu acho que eu lembro o que eu disse. Porque eu queimei sim a minha mão, podem ver, ficaram cicatrizes. Isso aqui doeu por umas 2 semanas e meia, quase 3, que quando caiu a casca completa. Aqui também teve um. E o dedão, que eu não sei como é que eu vou mostrar. Dá pra ver aqui, né? Queimei feio. Mas, pelo que eu vi, assim, ficou parecendo que eu me queimei fazendo malabarismo com as armas de fogo, que não foi o caso. Foi entre 2 apresentações, eu apresentei de manhã, nem teve fogo nesse dia, aliás. Eu apresentei de manhã, passei em casa correndo para fazer a comida e na correria de fazer a comida, preparando, refogando o feijão, eu deixei o óleo esquentar demais, fui jogar o feijão fora da panela, fora do fogão, né, na panela, para não respingar tudo lá, por causa do tempero. E o óleo estava tão líquido que ele subiu e caiu na minha mão. E eu fui fazer a apresentação depois, com bolhas. Mas, enfim, me pareceu que foi isso de... que os títulos são um pouco apelativos, né, para chamar a atenção das pessoas. Mas a ideia é chamar a atenção das pessoas para um conteúdo que eu acredito que eles acreditam ser importante chegar nas pessoas. Então, eu fico me perguntando se eu vou dar mais entrevistas em canais e se eu vou me importar com isso, porque hoje em dia sempre tem esses cortes, né, como as chamadas assim, de títulos que você fala, opa, e às vezes nem é o que está induzindo a pessoa a pensar ali, é uma coisa assim, será que ele realmente vai falar isso? É quase assim, né, não sei quem fala mal de não sei quem. Aí chega lá, a pessoa fala mal, mas assim, com um carinho, talvez, né? Tem uma amizade, tem uma intimidade com a outra pessoa, igual eu mesmo falo com meus amigos, seu maldito. Mas a verdade é que há uma correlação de amizade ali, então não é uma injúria nem nada. E, bom, tá começando a chover aqui, espero que não atrapalhe, mas no fim das contas eu realmente tento relaxar e confiar que as mensagens vão ser passadas e que as pessoas vão prestar atenção e entender. E eu não assisti de novo. Eu não assisti minha entrevista e não vou assistir a nenhum desses cortes, porque eu vou com certeza pensar que eu poderia ter dado resposta, ou ter sido mais claro, ter falado melhor, mas é isso, né? É difícil quando você está num lugar desse, ficar ali elaborando a melhor sentença possível para que não haja margem de interpretação, ou então que você não vai abrir ali 75 parênteses para deixar a coisa bem clara. É difícil. Então, foi até longa a nossa entrevista, né? 3 horas e meia. Seriam 7 horas se eu ficasse explicando direitinho tudo. Mas acho que foi bastante válido. Eu ainda tenho um carinho por ter ido a esse programa. E acho que foi importante. Eu saí de lá com a sensação de dever cumprido, porque até o fim da entrevista eu não tinha muita certeza se eu tinha que ter ido lá. Mas quando eu terminei, não sei se eu já comentei aqui, mas eu acho que foi inclusive a mensagem final, das perguntas que eles fizeram no final. Na verdade, especificamente da mensagem que eu mandei para mim mesmo, como criança, lá no finalzinho do programa, né, que aparece a foto. E eu mando uma mensagem para mim, eu acho que aquela mensagem não é só para mim, né? Obviamente. Acho que pode ter sido importante para muitas pessoas e foi bem bacana. Tem mais uma pergunta aqui da Patrícia Oliveira. Ela, na verdade, comentou aqui: Will, obrigada pelo vídeo e compartilhar sua experiência. Me surgiu uma questão. Você comenta sobre o episódio da espumante que estilhaçou a garrafa, né, de espumante, champanhe, no vídeo
de perguntas e respostas 22. E já ouvi coisas sobre vidros que estilhaçam e eu gostaria muito se você pudesse trazer sua visão mais detalhada sobre o assunto. Em 2007, um dos vidros do meu armário da cozinha caiu sozinho, estilhaçou tanto que os cacos pulavam do chão. Foi bizarro. Enfim, ficaria muito grata se pudesse trazer o tema. E por que eu quero responder a essa pergunta aqui em vídeo? Na verdade, por algumas questões. Primeiro, a gente sempre busca algum significado para algo que talvez seja físico no extrafísico. Eu quero deixar bem claro que temos que considerar a possibilidade sem acreditar muito que aquilo é simplesmente o que deduzimos ou o que parece ser. O que não estou dizendo que não seja. No caso que eu comento, havia um conjunto de fatores que eu levei em consideração. Então, toda investigação precisa ser cercada por esses fatores que corroboram mais ou menos. Antes de acontecer, eu já estava sentindo indícios, já estava tendo uma conversa na minha mente sobre essa quase discussão que estava acontecendo. Eu estava vivendo em duas realidades, né? Conversando com meus amigos e conversando também com alguém que não estava ali fisicamente. Eu não vou entrar em detalhes agora, para quem não viu o vídeo, procura lá que vocês vão achar. E quando aconteceu, acaba que foi um reforço e ele se tornou mais algo que corroborou o que eu estava sentindo e não tinha comprovações, do que o contrário. Entendem? Ou seja, eu já tinha quase 80% de certeza de que realmente estava acontecendo aquilo. Com mais esse acontecimento, cercado de outros, foi para 99%. Sempre vamos deixar aquele 1% ou 0,01%. Então, dito isso, o senso crítico ele tem que ser considerado. É uma espumante, saiu da geladeira. Embora, como eu falei lá, tinha acabado de ir para a geladeira. Meia hora, 40 minutos antes, não foi no congelador, foi na geladeira. Uma que estava em temperatura ambiente e não estava num dia daqueles que poderia ser considerado um choque de temperatura. Era noite, saiu da geladeira, foi para uma mesa numa noite, de noite agradável, de temperatura agradável. E já tinha sido aberta, já tinha sido distribuído o líquido, né, o espumante, e colocaram ali e deixaram na mesa. Por que estou dizendo isso? Essas garrafas, elas são, eu pesquisei na época, elas são feitas para suportarem uma pressão muito grande. Uma garrafa de espumante, ela tem ali dentro o que? 70, 90 libras de pressão por metro cúbico. Acho que era isso que eu li na época. E isso é 3 vezes mais do que a pressão dentro de um pneu de carro. Imaginam, né? Por isso é aquele estouro quando abre. E é muita pressão. A garrafa ela é mais grossa e hoje em dia ela é feita por máquina, então eles alegam que é muito raro de acontecer, a não ser que haja uma mudança muito drástica de você tirar do congelador e levar para uma temperatura muito alta, ou vice-versa. Então, muitas coisas têm que ser levadas em consideração. Agora tem uma outra questão, como é que era? Sulforato de nitrato, acho que sim. Acho que é nitrato. É uma combinação que eles fazem, né, na produção do vidro, quando não é uma garrafa. Tem esses vidros de prédio, que ele estilhaça todo. Parece que tem uma substância ali, né? Enfim, que acaba contribuindo para essa rachadura espontânea. Mas, então, são muitos casos e casos. Muita coisa tem que ser levada em consideração. Tudo tem que ser colocado dentro de um peso de falar, ok, isso aqui foi um indício, já aconteceram coisas
que eu não vou ter comprovação, mas entram ali como um sinal. Eu já cheguei em casa, na verdade, no apartamento, né? E dos pais do meu amor, eu e a minha cunhada. Dias depois do acidente, a gente entrou, só eu e ela, e a TV ligou. Já contei isso aqui em algum momento. A TV ligou e no canal que o meu amor gostava de assistir desenhos, ela adorava desenhos. Ela sempre fazia isso, era quase um ritual. A gente chegava lá no apartamento, sentava, ligava, enfim. E aconteceu. E a gente olhou um para o outro, sabe, aquela coisa que você sente até um arrepio na hora, porque a verdade é que são indícios e indícios, né? Mas certeza nós não teremos, e cada caso é um caso. Te falar que é um sinal positivo, negativo, é uma presença, até isso, porque pode ser um sinal, alguém mandando um sinal só para falar, eu estou aqui, estou bem, sei lá, sabe? Porque vai dar um toque na pessoa. Não tem como termos essas certezas. O que nós podemos fazer é fazer o que não tem muito problema, tanto para o sim quanto o não, que é, por exemplo, mandar uma mensagem para a pessoa que nós pensamos no momento que pode estar ali, mesmo que a gente não saiba quem é, a gente pode mandar uma mensagem dizendo, ou seja quem for, fique bem, enfim, né, aquilo que eu sempre falo, se foi alguém que eu por acaso fiz algum mal, saiba que eu estou tentando mudar, o fato de eu estar aqui agora, né, encarnado, encarnada, é porque eu estou tentando mudar, isso é indícios de que eu sou uma outra pessoa com uma outra postura e visão, tentando ser melhor cada vez mais, seguindo em frente. Vamos todo mundo seguir em frente, se eu puder te ajudar, e manda energia, sabe, hora, tudo que você puder fazer dentro do que você considera. Mas não tentem não ter algo como certeza. Na dúvida, vamos tentar nos cercar do que podemos fazer, que é emanar mensagens e sentimentos bons. A Aster Almaty, alguma coisa assim, Almaty, ela pergunta, vou resumir a pergunta dela, porque é meio longa. Ela pergunta se quando ela está num pesadelo, ela se situa falando, isso aqui é um pesadelo, e ela fica mais tranquila. Ela pergunta se isso é em função de ela saber que está num sonho lúcido. Né, por ela saber, isso é um sonho, eu vou acordar a qualquer momento, ela fica tranquila. E eu respondi para ela que a verdade é que existe uma diferença, eu já falei aqui algumas vezes sobre sonho lúcido, projeção astral, então não vou repetir muito esse assunto. Apesar de que talvez seja pedir demais para que vocês olhem isso, mas o primeiro vídeo de perguntas e respostas, eu acho que a última pergunta que eu respondo, acho que sim, a última, é sobre a diferença. E tá aqui na playlist, é só vocês olharem. O que eu vou falar é que, assim, há um aumento de lucidez quando algo ruim acontece, mesmo quando estamos aqui. Você contesta a realidade na hora. Isso está realmente acontecendo? E aí você contestando a realidade, você aumenta a sua lucidez. E isso acontece se você estiver no meio de uma briga acontecendo, família, né? Você fica naquele estado que não é só adrenalina, ou a adrenalina acaba gerando isso, mas acho que há sim o fator, né, da dimetiltriptamina ali, que o cérebro, que a glândula pineal libera, de aumenta a sua percepção. Há uma conscientização maior da situação. E isso tem a ver, sim, com o desagrado de uma situação. Isso eu trago para cá para lembrar para vocês que talvez seja esse o grande motivo de algumas coisas não serem tão legais nas nossas vidas. Sejam esses toques de, acorda, o que eles chamam de choque de realidade, talvez, né? Acorda, presta atenção. É uma forma de chamar nossa atenção. E a partir de muitas coisas ruins, realmente muitas coisas ruins na minha vida, que eu tirei os maiores aprendizados e que eu exercitei esse senso de presença, que eu não alcancei ainda de permanente não, hein?
de haver uma permanência. Às vezes, acabo deslizando aqui onde foi que eu enfiei a chave que estava na minha mão agora. E eu não estava lúcido de perceber, né, de estar aqui. Eu estava pensando, eu estava muito mais no plano mental, processando informações, agindo no automático aqui, no operacional do físico. E isso sim também é uma forma de baixa de lucidez. De nem perceber o que eu estou fazendo aqui é agora. Eu estou projetado no futuro, de tá, o que eu tenho que fazer depois, tá, não posso. Entenderam? Então, sim, as situações desagradáveis geram isso. E eu puxo a resposta mais para esse lado do que a diferença de sonho e projeção, mas isso eu já respondi algumas vezes aqui no canal. Basta olhar os vídeos antigos que vocês perceberão. E para terminar, acho que vale a pena mencionar uma questão que é outra que eu já falei aqui, acho que nos dois primeiros vídeos de perguntas e respostas. O 1 e o 2. Basta olhar lá que tem a descrição, né? Tem a minutagem, que é sobre a minha aparência, porque uma moça, senhora, enfim, comentou no meu Instagram um vídeo que eu postei lá sobre o meu visual. Perguntou se eu nunca saí do personagem e eu respondi que, como todas as pessoas, não. Que eu preciso de uma personalidade aqui para interagir neste mundo, né? E ela falou, me desculpe, eu não quis ofender e tal. E eu falei, caramba, eu também espero não ter ofendido, porque não é realmente algo que me ofende, tá? Eu já falei isso algumas vezes aqui, talvez seja o momento de retocar, reforçar um pouquinho isso. Eu já falei um pouquinho sobre roupa ser só roupa, toda roupa ser fantasia, de certa forma, né? Todo mundo está fantasiado de um jeito ou de outro. Porém, pela minha, pelo meu visual destoar um pouquinho do comum, as pessoas acham que eu estou mais fantasiado do que elas. Mas não é verdade. E o mais curioso é que eu sei, talvez mais, eu tenho mais consciência de que eu não sou um pirata que vivendo aqui, que eu não vivo num mundo assim, tão, né, de fantasia. E algumas pessoas não percebem. E muito do meu objetivo é lembrar as pessoas disso, de que elas são personagens, para dar uma tranquilizada e até para relaxarem, né, e não acharem que tem que fazer algo porque ela é assim, ela está assim nesse momento. E ela está assim nesse momento para vivenciar algumas experiências de acordo com a escolha do momento, de vou averiguar o que eu aprendo nessa situação agindo dessa forma. E mais do que o visual externo, tem o visual interno, a postura, né? Qual é a sua filosofia? E essa minha filosofia de, de sempre considerar que eu estou vivendo num mundo onde eu tenho que assumir um papel e por isso eu assumo um papel no qual me deixo mais confortável para interagir, mesmo que eu saia assim dessa zona de conforto aqui e ali, mas em momentos pontuais e com o objetivo certo e até para acentuar reflexões em outras pessoas, além de mim, tá? E isso acontece quando tem que acontecer, como exercícios. Mas uma vez eu fui a uma loja e pedi uma informação, né? E a pessoa me deu informação. Quando eu estava saindo da loja, afastado de tal pessoa, já bem longe, porque acho que a pessoa sentiu uma certa segurança, né? O moço falou: muito bacana a sua fantasia. E eu estava assim, basicamente, porque eu ando assim o tempo todo, né? Faz 20 anos que eu ando assim. E aí eu falei: obrigado, a sua também. E ele ficou meio assim. E caramba, ele estava muito fantasiado porque ele estava na loja, ele tinha um uniforme da loja, ele estava vestido de funcionário da loja. E toda roupa é fantasia, todo mundo um padre, sabe, uma monja, né, tão respeitada, né? Ela chega aí, ela vive assim há 30 anos usando umas roupas que não é uma roupa que todo mundo usa, mas está tudo bem porque está dentro de um contexto, as pessoas precisam tanto de um contexto e esse contexto ele precisa estar respaldado por um conjunto de gente, dogmas, sei lá, uma coisa que justifique tanto uma pessoa ter uma verdade individual, né, uma coisa assim, uma razão individual, parece uma aberração às vezes. E eu acho magnífico. Eu acho fantástico quando eu vejo pessoas que estão totalmente diferente do contexto
acho de uma beleza magnífica. Então, eu ofereço um pouquinho disso no mundo também, com as minhas convicções, filosofias, que eu coloco muito, né, nos livros que eu escrevo. Aliás, aproveito a deixa aqui para fazer propaganda do meu canal de audiobooks, eu lendo livros meus, as minhas aventuras escritas por mim, audiobooks de William Moraes, tem link aqui na descrição. Escutem lá que vocês vão entender melhor um pouquinho dessa questão de visual também. E eu até ia gravar mais vídeos agora, mas eu não vou poder, porque eu vou fazer chamada agora para chamada de vídeo com um moço que foi sorteado para um bate-papo comigo. Eu já fiz com a Carol, foi maravilhoso, estreitou, né? Aquela coisa de aqui eu estou falando para vocês, mas não estou vendo vocês. E quando eu converso com outras pessoas, torna a coisa mais tangível, né? É mais interessante. Mas arrematando aqui sobre essa questão de visual também, eu realmente estou assim, tem uma menina no meu grupo, uma moça, tem 19 anos, posso até chamar de menina. Ela, eu postei uma foto no grupo falando, porque eu estava mostrando espadas que a gente usa, que eu estou melhorando, né, e tal. E aí eu mandei, essa foto aqui tem 20 anos, e ela falou, caramba, eu não era nascida. E hoje em dia ela está contracenando comigo, em eventos, em apresentações. E olha o tamanho dela, essa moça aí. Ela tem 19 anos e essa foto minha de 20 anos atrás. Ou seja, estou atuando dessa forma já faz bastante tempo, mas assim como todo mundo, porque todo mundo está atuando o tempo todo. E algumas pessoas, todo mundo tem seu visual. Algumas pessoas podem até ter o visual que é aquele de mudar sempre o visual, mas essa é a personalidade da pessoa. Essa é a identificação que ela tem. Corta o cabelo o tempo todo, toda hora está de um jeito, de uma cor, sei lá. Mas, no geral, as pessoas ficam bastante tempo, elas vão mudando. Até houveram mudanças no meu aspecto, talvez não físico demais, mas em estrutura acabou sim refinando muita coisa, mas estou refinando. Você pega uma joia, por mais que você mexa nela, ela ainda é a mesma joia do início, apesar de, né, acabar sendo lapidada e brilhar mais até, no fim das contas. Então eu acho que internamente eu realmente mudei mais do que externamente. Mas muito por causa da postura que eu assumi aqui, né, por causa desse visual como ponto de partida. Não como final, como, este sou eu e pronto. Não, estou longe de estar pronto, assim como todo mundo aqui. E por falar nessa conversa que eu vou ter agora, né, eu vou fazer sorteio na semana que vem. Hoje é dia 2 de novembro, né, feriado. Na próxima quarta-feira, vou fazer um vídeo para sábado. E na próxima quarta-feira eu vou fazer uma live. Já estou deixando avisado aqui para vocês. Vou fazer uma live até de umas 2 horas. Vou sortear as esculturas do mês de outubro, no mês de novembro, né? A escultura referente ao mês de outubro, na verdade 2, porque não houve reclamação do ganhador da escultura do mês passado. E eu volto a reforçar. Hoje eu já anotei ali, eu já copiei e colei na planilha as pessoas que fizeram contribuição via Pix para o canal aqui, para manter, né, esse canal e o canal de audiobooks, que também é um agradecimento, tá? É uma forma de eu poder agradecer todo mundo que contribui, financeiramente ou não. Mas os sorteios aqui de esculturas e conversas comigo são mais limitados, na medida do meu possível aqui, ou um pouquinho além do possível, como já falei aqui hoje. Então, deixem. Eu vi lá que não é 30% das pessoas que acabaram deixando contato, um e-mail ou um telefone. Então, se você considera fazer uma contribuição via Pix para participar dos sorteios visando receber os prêmios, não deixe de deixar uma forma de eu entrar em contato com você, para não contar que você tenha que ver que foi sorteado ou sorteada. Deixe uma forma de contato. Algumas pessoas podem estar só contribuindo mesmo, sem querer o prêmio, ou até deixando para outras pessoas, né? Mas, enfim, considere isso. As informações para contribuição de Pix estão na descrição também. Olhem lá e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. No sábado tem vídeo, eu falo melhor ainda sobre a live, mostro as esculturas que vão ser sorteadas, mas a live acontece provavelmente dia 9, né? São 7 dias depois do dia 2.
Então, no dia 9 de novembro, eu farei uma live com 2 horas de duração mais ou menos aí, respondendo um monte de perguntas, interagindo com quem estiver presente, tá bom? Muito obrigado, hasta!